Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua mãe, Maria Santíssima. Para sempre sejam louvados. Hoje nós estamos celebrando o feriado nacional da proclamação da República. E a leitura tirada do livro da Sabedoria, primeira leitura de hoje, vem muito a calhar com esse momento que nós estamos vivendo, exatamente porque quando se diz se celebra, se comemora alguma solenidade civil, de um modo especial em relação à nossa nação, nós pensamos logo naqueles que têm altos cargos e grandes poderes. O livro da sabedoria vem falar exatamente sobre a responsabilidade que alguém que tem um poder sobre o outro deve exercer. Em primeiro lugar, a misericórdia para com os pequenos, ela se manifesta com muito mais eh, facilidade, digamos. Porque aquele que é poderoso e que detém nas suas mãos, né, o poder, a autoridade, ele vai ser julgado de acordo com a o poder que lhe foi dado. A palavra de Deus diz que todo poder que alguém exerce, toda autoridade é dada por Deus. Inclusive para os poderes civis, nós podemos dizer. Um juiz, um governador, um rei, independente do tipo de governança, né, que se faz, todo aquele que exerce autoridade sobre o outro, e aí nós podemos dizer alguns poderes que talvez não se destacam civilmente, mas o poder que um pai e uma mãe têm sobre o seu filho, exerce também uma autoridade, por isso, uma grande responsabilidade. O chamado de Deus, da palavra de Deus, para com aqueles que exercem sobre o outro um poder e uma autoridade, é de cumprir os mandamentos de Deus. Por isso o livro da sabedoria vem dizer exatamente sobre isso, né? O pequeno pode ser perdoado por misericórdia, mas os poderosos serão examinados com poder. O Senhor, ele dá àqueles que foram revestidos de poder também a capacidade de viver a justiça. E é por isso que cada um de nós, com certeza, temos alguém que está sob o nosso cuidado, sob o nosso olhar, sob o nosso comando, muitas vezes, e precisamos trazer toda a justiça de Deus para o ensinamento e aquilo que nós fazemos para conduzir os outros. Hoje no Evangelho também algo me chama bastante atenção. Jesus estava passando entre a Galileia e a Samaria e haviam ali 10 leprosos, né? Era comum que os leprosos eles fizessem colônias, formassem comunidades, já que estavam impedidos de entrar na cidade, estabelecer ali morada e uma convivência social eh, com as outras pessoas. Eles estavam impedidos disso. A situação do leproso na época era deplorável, digamos. Muitas vezes amarravam sinos no pescoço e quando chegava alguém perto começava a gritar sobre si mesmo, né? Leproso, leproso, sou leproso, ou seja, não chegue perto de mim. Era uma situação muito difícil para essas pessoas. E quando se encontravam outras pessoas que tinham a mesma situação, eles viviam como que em colônias, em comunidades. Talvez para se ajudar, para se consolar, para ter um certo convívio social. E naquela ocasião haviam 9 leprosos que era de origem judaica, ou seja, cumpridores da lei, deveriam cumprir a lei à risca. E existiam alguns preceitos que legislava sobre alguém que era leproso e que era curado da lepra. Primeira coisa que se deveria fazer, de acordo com a lei de Moisés, era que ao perceber a cura da lepra, se apresentasse ao sacerdote, para que o sacerdote pudesse constatar a sua cura e ele pudesse ser novamente reintegrado na sociedade. Mas entre aqueles 10, 9 eram judeus, mas um era de origem pagã, era estrangeiro,
era um samaritano. Portanto, não estava obrigado às legislações rigorosas como os judeus tinham que cumprir. E quando de repente eles viram Jesus ao longe e começaram a gritar: Senhor, mestre, tem piedade de nós, tem compaixão de nós. E Jesus então disse para eles: olha, para se constatar qualquer cura, se apresente ao sacerdote, ou seja, Jesus não vem abolir a lei dos judeus, mas quer que se faça de fato o pleno cumprimento. E acima de tudo, o cumprimento da lei está na vivência do amor. E aqui nós podemos traduzir essa palavra amor dentro do evangelho que nós ouvimos, o evangelho segundo São Lucas, por compaixão. Jesus, de fato, teve compaixão. Eles clamavam de Jesus compaixão. Senhor, tem compaixão de nós? E Jesus teve compaixão de todos os 10. Vão se apresentar ao sacerdote. E no meio do caminho, e isso é um detalhe importante, enquanto faziam a caminhada, eles foram curados. Se nós pegamos o sentido espiritual e trazemos para a nossa vida, nós estamos também tão necessitados de uma cura, de uma reintegração a uma sociedade que é de fato uma comunhão com Deus e com os nossos irmãos. Na nossa vida, na nossa caminhada, nós queremos nos reintegrar. É um processo de conversão cotidiano, né? É diário o nosso processo de conversão. E no meio dessa nossa caminhada, nós somos tocados por Deus, nós somos curados pela graça, porque o Senhor tem compaixão de nós. No meio do caminho, enquanto todos eram curados, continuaram a sua caminhada até o templo para se apresentar ao sacerdote e constatar então a cura. 9 deles continuaram seu caminho, mas um voltou atrás. Era o samaritano, era alguém que não tinha todas as obrigações de um judeu, né? E por isso estava um tanto mais livre para viver a gratidão pela compaixão recebida. Volta diante de Jesus para agradecer a Deus, agradecê-lo por essa cura, e uma atitude importante, né? E que mostra também a universalidade da salvação que Jesus realiza nos homens, não somente para os judeus, mas para a totalidade da humanidade. Jesus é Salvador universal. Aquele homem que era um estrangeiro, chega diante de Jesus agradecido e se coloca de joelhos, se prostra com o rosto por terra para reconhecer: esse é o Senhor, Ele é o grande, é Ele que tem compaixão, é Deus no meio de nós. Quantas vezes, irmãos e irmãs, no meio da nossa caminhada, nós nos aproximamos de Jesus na Eucaristia, somos tocados por sua compaixão, curados das nossas lepras, das nossas feridas, dos nossos pecados, mas quantas vezes nós não temos a capacidade de reconhecer no louvor tudo que o Senhor tem feito para nós? Nos nossos lábios, muitas vezes, com mais facilidade, brotam a murmuração do que o louvor. Brota com mais facilidade uma palavra de descontentamento do que uma palavra de gratidão a Deus por tudo o que acontece em nossa vida. Em tudo dai graças, até mesmo nas dificuldades. Nós estamos caminhando na nossa vida ao encontro do Senhor. Vamos ao encontro do Senhor. E ao longo da nossa vida, o Senhor nos toca, o Senhor nos cura. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.